Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Corvo Branco. Estamos no oitavo episódio. Yay! Oitavo episódio! À beira de um colapso! À beira de lançamento de Crescent City 2! Meu Deus! Nossa, gente. Aliás, temos que falar sobre isso já, né? Vamos lá. Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu sou a Cleita Sereia. E hoje nós vamos falar com vocês sobre os capítulos 36 ao 40. E eu tava tão ansioso pra falar desses episódios, desses capítulos. Porque esses capítulos é o capítulo do treino do campo de tiro, né? E eu tava assim, meus amores. Se você olhar meu livro aqui, ó, vou mostrar pro japonês aqui, ó. Eu tenho em cima do meu livro aqui meus capítulos, os preferidos. E este, meu amor, é um deles. Nossa, eu amo também. Não tem como não amar este capítulo. A tensão sexual que rola entre Bryce e Hunt aqui. Nossa senhora. A gente tava doente, nem vou contar, porque pro WhatsApp o Rodolfo tava se batendo pra quem ia falar a respeito disso. Mas aí a gente decidiu que a gente é amigos e a gente vai dividir meio a meio, porque é sobre isso. Amo. Antes da gente começar o nosso resumo, vamos para alguns avisos importantes aqui. Como a Cleita mencionou, estamos às vésperas do lançamento de Crescent City 2, o famoso Casa de Céu e Sopro, né? Que é o segundo livro do livro que a gente tá conversando agora. E aí, o que vai acontecer, gente? A gente vai ficar uma semana sem postar, porque lógico que a gente vai ler o segundo livro. Vocês acham que na semana do lançamento do segundo a gente vai ficar lendo o primeiro? Não, né? Nem vocês vão estar lendo, certeza. A gente sabe que vocês vão estar ocupados com o segundo livro e a gente também estará. Mas que fique claro que a gente vai seguir com o nosso cronograma normal. A gente vai fazer os próximos episódios vão continuar normal, 5 capítulos para cada episódio, até terminar a Casa de Terra e Sangue. Depois de terminar a Casa de Terra e Sangue, a gente vai para Casa de Céu e Sopro. Até porque eu e Cleita temos que ler primeiro o segundo livro para refletir, para teorizar, para poder trazer para vocês os episódios mastigadinhos aqui, pra gente poder ter uma discussão legal, né? Porque senão vai ser um react, né, Clay? Isso, fiquem tranquilos que durante o debate do primeiro livro, nós levantaremos questões só do primeiro livro, tá? Pra pessoas que realmente estão lendo pela primeira vez, ou estão lendo pela segunda, e não leram o segundo livro ainda, também não terem confusão e pegarem spoilers desnecessários. Então, a cada livro, o seu surto, tá? A previsão é pra acabar esse primeiro livro em maio, mais ou menos, né, japonês? E daí, a partir disso, iniciar aí o cronograma do segundo, seguindo a mesma linha desses, 5 capítulos por semana, para que todo mundo consiga acompanhar de maneira calma e com muito caos. Muito caos, isso aí. Muito desespero. Até porque como a gente ama muito essa saga, a gente não quer que ela acabe. Então a gente quer ficar aqui conversando com vocês pelo máximo de tempo possível. Porque depois vai passar esse hype do segundo livro, a gente vai continuar aqui falando com vocês sobre isso. Exatamente. E quem sabe quais vão ser os próximos livros que a gente vai falar depois de Crescent City 2, né? Quem sabe a gente continue dentro do Saraverso. Tudo é possível, a gente ainda tem que pensar. É verdade. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar no que vem depois, sabe? Mas vai vir aí. Pois vem aí. Que fique claro também, eu sei que a Cleita falou, mas só pra reforçar. A gente tem a nossa sessão com os spoilers em cada episódio aqui do programa, mas a gente vai falar somente, até o final de Casa de Terra e Sangue, somente dos spoilers dentro do primeiro livro. A gente não vai trazer nada do segundo livro pra cá, até a gente terminar, tá? Depois, quando a gente for pro segundo, a gente começa a falar sobre spoilers do segundo, na parte de spoilers da próxima temporada do podcast. Só pra deixar bem claro mesmo. Isso mesmo. Ô, Corvo Lover, se você escuta a gente faz 8 episódios, você já deveria estar fazendo algo a qual eu vou pedir pra você agora. Seguir a gente nas redes sociais. A gente tem a rede social principal do podcast, que é a do Instagram, que é o Corvo Branco Pod. E nós também temos esse mesmo @ no Twitter. E caso você queira falar com a gente por e-mail, corvobrancopod@gmail.com. E daí, caso para conversar comigo ou com o japonês, comigo você me encontra no Instagram e no Twitter como Cleita Sereia. E eu estou no Instagram como @eu.fe.miss.mo, eufemismo. Também dá pra conversar com a gente no Telegram, né? Temos o nosso grupo no Telegram do Corvo Branco. É verdade. É verdade, a gente tem o nosso grupo no Telegram e tudo no link da nossa bio lá do Instagram. Então, caso você tenha alguma dúvida, lá você consegue o nosso link da Amazon para comprar os livros e deixar a gente muito feliz com o nosso link. Você tem o link do Telegram para fofocar com a gente a respeito dos spoilers dos capítulos. E você também consegue o acesso às nossas redes sociais, onde a gente praticamente responde o tempo inteiro vocês e conversa e dá risada e compartilha o que vocês postam e marcam a gente, que a gente fica muito feliz. E então, agora sim, bora pro resumo dos capítulos. Bora.
Hunt e Bryce vão até o campo de tiro no Bosque da Lua e encontram Ran, Tristan e Declan praticando tiros com rifles de longo alcance. Bryce interrompe eles em meio a uma aposta para solicitar ao Declan que ele analise as filmagens das câmeras do templo. Uma nova morte é indicada pelo Isaiah pelo telefone. Hunt voa com Bryce até a cena do crime, que dessa vez foi nos becos de Asphodel. Eles não conseguem entender como as câmeras não captaram nenhum detalhe do assassino e falam até que por esse motivo o assassino deve ter alguma habilitação em segurança na cidade para entender onde cada câmera está e como não ser filmado por elas. Enquanto Hunt perguntava se houve algum relato de aparição de demônio, Bryce coloca sua cabecinha pensante para pensar e, olhando o mapa da cidade e marcando a localização dos outros mortos, ela descobre que todos os assassinatos aconteceram perto das linhas de lei da cidade, ou seja, as vias principais por onde correm o poder da Prima Lux, da Prima Lucy. Da Prima Lucy. O Declan entra em contato, então, depois informando que ele descobriu na gravação, colocando a Sabine Fendir como nova suspeita. Fedeu, hein? Fedeu. O Ran vai até a clínica de uma med-bruxa na Praça da Cidade Velha e, ao conversar com ela, descobre que, com os atuais avanços da medicina, alguém tenha encontrado um meio de consertar um objeto de poder quebrado. Isso te lembra algo? Talvez, hein? Talvez. Isaiah avisa Hunt que Victoria o chamou para o Comitium 2 dias depois do pedido da análise dos vídeos. Hunt diz que a criatura parece ter conseguido entrar no covil dos lobos como se ele procurasse o que estivesse ali dentro ou apenas estivesse seguindo um rastro antigo. E Victoria levanta que a criatura parece estar procurando alguma coisa ou alguém. Então, continuamos aqui agora a nossa investigação. Agora tá a todo vapor. Esses capítulos foram basicamente investigação atrás de investigação, né? Quase não teve pausa pra nada. E é aí que entra a maestria da escrita de Sarah J. Maas. Porque enquanto todo esse rolê tá acontecendo da investigação, ainda tem espaço pra tensão sexual. E nessa pauta de hoje tem espaço bastante pra gente conversar sobre isso. Sabe? Tem. Mas primeiro vamos por partes. Então primeiro capítulo é eles indo lá nos campos de tiro. A Bryce, ela interrompe o Ran, o Declan e o Tristan em meio a uma aposta para solicitar ao Declan que ele analise as filmagens das câmeras do templo. Ele promete analisar as filmagens e achar qualquer coisa mínima nos vídeos que ajude, mas avisa que se há 2 anos as pessoas analisaram e não acharam nada, provavelmente ele também não encontre. A Bryce pede também para que o Ran mantenha esse pedido longe dos ouvidos do chato do rei Otonal durante alguns dias. O Ran, tentando irritar sua irmã, pede para que ela demonstre a sua destreza e ela fala pro Ran a seguinte frase, que ela não precisa saber usar uma arma grande para andar com meninos. Não, depois... pausa para analisar o duplo sentido dessa frase, né? Não. Amo. A Bryce, meus amores, ela é maioral. Ela está sobre tudo. E depois que ela fala isso e eles falarem, né, que vão fazer uma aposta com 20 marcos de ouro e a Bryce chamar eles de riquinhos babacas por apostar tanto dinheiro em algo bobo, ela pega, atenção, os óculos de proteção, ela arruma o rabo de cavalo dela, ela ergue o rifle do Ran com um movimento tão natural como de alguém que foi criado com um atirador de elite, assim como ela foi, realmente. Né, no caso, realmente foi. Sim, e ela atira, meu amor. Só que pra ela disparar esses 3 tiros, ela não chega nem a usar a mira da arma. E daí, ela usa só o EPI, mano. É só o óculos de plástico. Ela só olha pra onde ela quer atirar. E daí, quando ela atira essas 3 vezes, o Flynn fala que ela acertou só um dos tiros. Mas daí, quando eles analisam, ela acertou 3 vezes do mesmo fucking local, do mesmo buraco de bala. Ela acertou as 3 vezes. E daí, meus amores, pra tensão começar a surgir, o Hunt pega da Bryce esse rifle, ele veste os apetrechos de segurança porque ele sabe da segurança do trabalho, você tá entendendo? Sim, ele entende manja os equipamentos de proteção, exatamente. E ele dispara, acertando exatamente o furinho dela. Exatamente. A entonação da cena foi exatamente Foi exatamente essa. Dispara e acerta exatamente no mesmo buraco que a Bryce tinha acertado. Acertou o buraco da Bryce, é isso. É nessas palavras que a Sarah queria colocar e não teve coragem de falar. Mas a gente tá aqui pra falar por ela. Exatamente.
Ai, eu amo a tensão que rola entre esses dois nesse momento. Porque assim, eles estão ali com armas, rifles, né? Pistolas. E aí, o Hunt, ele fica excitado de ver a Bryce passando a mão na pistola. Não é a pistola, é um rifle. O rifles. Eu acho muito... Eu acho isso incrível, sabe? Porque assim, eu gosto... A gente vive falando isso aqui no podcast, né? Que eu não sou a pessoa que gosta muito da pegação. Mas eu adoro essas tensões, gente. Isso aqui pra mim vale ouro. A gente fica assim... Croque, croque, que sabor. E aí ela fica mexendo naquela arma e o Hunt fica completamente excitado. Ele usa termos de baixo calão pra falar que está de pau duro, realmente. Não é, Clay? Tô mentindo? Sim. Tô mentindo? Não, né? Sim. Não, então não. Tô mentindo? Não. Sim. Não. Eu acho que o que é muito bom nessa cena é que ela é muito rápida. Então, pra você prestar atenção no que tá acontecendo, assim, você tem que, tipo, parar e analisar. Depois que eu li ela a primeira vez, eu acabei, porque é um capítulo bem curto, né? E daí eu fiquei assim, será que foi isso mesmo que eu entendi? E aí, sim, meus amores, Sim. é exatamente isso. Não, e aí, quando surge todo esse climão... Depois que ele acerta o furinho dela... Exatamente. Surge todo um climão, uma troca de olhares, aonde pelos olhares eles dizem: eu vejo você, Quillan, e gosto de tudo que eu vejo. O sorriso de Bryce demonstrava que parecia dizer o mesmo. E daí o livro usa a palavra idem. Mas toda vez que eu vejo ela, fica assim, tipo, ai, meu Deus, são eles os maiores. Tá nascendo, meus amores, tá nascendo. Ai, que delícia. Gostaste? Porque eu gostei. Só queria trazer uma trivia rapidinho antes da gente mudar de assunto, que eles comentam no comecinho desse capítulo que esses campos de caça ficavam à margem do rio Istros, né? São quase 4 quarteirões ali do rio Istros. E aí, se você olhar, porque a gente sempre tenta imaginar a dimensão da cidade, né? Que tamanho que ela é. Aí a gente olha lá de pertinho, a gente vê que cada quadradão tem vários risquinhos dentro. E agora a gente consegue entender que cada um daqueles risquinhos é um quarteirão. Não os quadrados grandes, mas sim os risquinhos. Os risquinhos. Então, você imagina, a cidade é muito grande. É muito, muito grande. É enorme. A gente não tem noção, porque geralmente o mapa, ele dá a impressão de que é uma cidade pequena. Mas pois não é. Não é uma metrópole. Não é. É muito grande. Uma nova morte, uma nova crise. Bryce começa a tremer, entrando em crise novamente. Hunt pergunta se ela prefere que ele cuide disso sozinho, e por mais que ela sinta tanto medo e pavor de presenciar tudo aquilo novamente, ela diz precisar ir, mas que não quer que os outros a vejam destruída daquela forma. Hunt segura suas mãos e, pedindo para que ela respire fundo algumas vezes, e após ver que ela se acalma, ele diz para ela que eles estão juntos. Ah, muito fofo! Ah, eu achei ótimo! A última vez que alguém faleceu, que foi a acólita do templo, o Hunt não pensou 2 vezes, catou a Bryce e levou ela forçada, né? Exatamente. E aí ele viu a reação que ela teve, porque ele não tinha se tocado que ela estava traumatizada, né? Que ela vivia uma situação de pós-traumático. E aí agora que ele percebe, a gente vê que ele tem sim seu lado humano ali, preocupado com ela e não simplesmente arrastou ela, mas tentou tranquilizar ela para poder levar para uma nova cena do crime. Vamos agora falar sobre essa nova cena do crime, né? Morreu um cidadão humano nos campos de Asphodel, que é a parte da cidade onde os humanos vivem. E aí a gente já vai ver uma nova realidade por ali. Quando a gente chega ali nos campos de Asphodel, a gente já percebe a mudança de realidade que a gente está acostumado ali, tanto na praça da Cidade Velha, quanto no Distrito Comercial Central. A gente vê que as pessoas têm uma qualidade de vida bem inferior, que é de fato onde os humanos estão, né? Então, a gente vê provas de que eles são marginalizados, porque se você parar para olhar, o local onde a pessoa foi morta é um dos bequinhos, é um dos primeiros becos da avenida principal dos Campos das Asphodel. Eles estão muito perto do Portão Mortal, que é aquele portão da cidade que dá para os prados. Então é muito triste ver a situação que os humanos estão ali mesmo. Sim, eles são meio abandonados pela cidade, realmente, né? Parece que o Micah, realmente, como governador, não dá atenção nenhuma aos humanos. Então, o lado da cidade que é aplicado a eles, designado a eles, é simplesmente deixado ali. Sim, a gente comentou isso em outros episódios, que o Micah, ele é um governador diferente, que tá tentando trazer mais chance de vida para os humanos aqui, mas que ainda é tudo meio embrionário, né? Então,
Parecido com o que aconteceu com a princesa Isabel, que simplesmente aboliu a escravidão e aí, de repente, você tinha pessoas que eram escravas e agora você tem pessoas que são desempregadas. E elas estão todas acumuladas ali. Então, você tem um problema social muito grande para lidar ali. É uma situação complicadíssima que os humanos passam na Cidade da Lua Crescente. Verdade. Daí a Bryce percebe que os locais do mapa onde as pessoas estavam sendo assassinadas estavam muito próximo das linhas lei da cidade, ou seja, que são as vias principais, ali onde tem as grandes avenidas, e também por onde fluem os canais de Primalux da cidade, que são canais que contêm uma grande força energética que dá vida à cidade toda e que seria uma forma de as pessoas que estão, ou a pessoa, né, o vilão, a pessoa que está por trás de invocar o Crystalus estaria arrancando energias para conseguir fazer essa invocação. O Hunt pede então que a Victoria faça uma busca pelas imagens das ruas principais para checar se houveram picos de poder, também o aumento ou perda de temperatura que possa acompanhar a invocação de um demônio, e pede também para que verifiquem a rede de Primalux para ver se encontram alguma alteração da energia. Eu achei interessante lidar que quando o Hunt faz isso, ele fala a respeito das ruas principais da cidade. Então, até se você quiser olhar o mapa, é a rua que faz o azinho central ali. É a principal, a central e a de guarda. Então, você vê ali que essas 3 ruas, elas se cortam, sendo a avenida de guarda da esquerda, a avenida central a do meio e a outra a do lado direito. Então, elas formam ali um cruzamento. Exatamente. Sim. E aí, como o japonês disse, né? É por onde a Primaluz é encanada, literalmente, para que ela forneça luz para a cidade. Igual é aqui no nosso mundo, né? Sim. A gente tem vias de cabeamento elétrico e fluvial e esgoto que fazem com que a cidade funcione. Então, a Primaluz é o que faz realmente a cidade ter poder para funcionar. Nada mais justo do que a pessoa que está cometendo os crimes utilizar os meios de força, literalmente, entre aspas, da cidade pra conseguir poder também, né? Pra conseguir se levantar. E nessa cena a gente tem até um momento bem engraçado, que o Declan, ele aparece bem preocupado, ele vê a proximidade do Hunt com a Bryce, e daí ele chega até ela e avisa: você sabe o que ele faz, certo? Daí a Bryce diz: fica incrível de preto. Ah, eu amo. E daí o Declan fala assim: a caça aos demônios é fachada. Ele faz o trabalho sujo do governador. Hunt Atalar é o problema. E daí ela fala: ainda bem que eu adoro um bad boy. E é, tipo, muita cara da Bryce, né? Muito. Tipo, gostar de bad boys e... Mano, o relacionamento passado dela era um vampiro, era o dono da empresa Redner lá. É, só gente o leão maluca. Que ela pegou no Corvo Branco. Tinha passagens pela polícia. O Connor. Minha gente. A Bryce é a bad boy da história. Ela é a bad girl, entendeu? Não é o Hunt, é ela. E falando em gostos peculiares para machos da Bryce, a gente caça aqui nesse episódio, nesses capítulos também, que houve uma história aí com o Flynn, né? Que é um dos melhores amigos do Ran. Depois de Bryce receber um beijo lançado no ar por Flynn, Hunt pergunta se ele e Bryce tiveram alguma coisa, visto que ele reparou no modo como ele flerta o tempo todo com ela. A Bryce pergunta pro Hunt se ele vai contar pra ela também todo mundo que ele já pegou. E o Hunt diz que depois da Shahar arruinar a vida dele, então tudo que ele viveu não é digno de nada. Coitado, né? Tristão. Eu achei que fosse ter uma... Ali eu achei que fosse ter uma troca engraçada, sabe? Porque ela fala, você vai contar todo mundo que você pegou? E aí ele fala, então... E daí ele vai lá e ferra o assunto, fala, não, minha vida simplesmente não é digna de nota depois que a mulher que eu amava morreu. O Hunt conta, então, a história de amor deles. Ele cresceu no território de Shahar, no sudoeste de Panjera. E conforme batalhava para subir nas fileiras de suas legiões, ele se apaixonou por ela, pela visão de mundo que ela oferecia e por suas ideias sobre como as hierarquias angélicas deveriam mudar. Ela foi a única que nunca insinuou o que foi negado a ele por ter nascido bastardo. Ela promoveu a ele nas tropas até que ele se tornou seu braço direito e seu amante. Ela liderou uma rebelião contra os Asteri e ele liderou as forças dela, a 18ª, que já sabemos o que aconteceu depois, né? Que foi a queda, é um dos primeiros episódios aqui do podcast que a gente comentou. E aí, eu fiquei me questionando, Clay, enquanto eu tava lendo essa passagem, porque ele deixa bem claro que ele se apaixonou por ela, pelas visões de mundo dela, pelas coisas... Eu falei assim, será que ele não ficou um pouco encantadinho demais? Às vezes, será que ele realmente amava a Shahar de fato? Ou será que ele se apaixonou pelas ideias? Eu acho muito legal você levantar esse ponto, porque... Geralmente, eu, como muito leitora de romance, às vezes vejo isso e eu fico falando assim, tipo, ai, ele foi iludido. Mas é exatamente essa visão que eu tenho, de que ele era um órfão,
filho bastardo, perde a mãe, faz a descida porque não tem mais ninguém. Uhum. E aí, pra terem algo a se escorar, ele se apaixona pelos ideais de vida de uma pessoa Sim. que já era bem mais velha que ele, né? A gente entende ali que a Shahar ele cresceu dentro dos campos dela. Então, exato. Ela já era governadora ali, né? Muito tempo. Será que ela não iludiu ele pra conseguir meios vendo o poder que ele tinha? Exato, você tocou no ponto que eu queria falar, porque o Hunt, ele é especial, ele tem o dom do relâmpago dele que não é comum. Precisa ver se a Shahar não quis trazer ele pra perto também, porque a gente fica alimentando essa ideia de que a Shahar era bonzinha, que ela era incrível porque ela vai contra os Asteri, e a gente também é meio que contra os Asteri, mas talvez ela até tinha boas intenções, mas assim como o Philip Briggs, ela também não tinha bons métodos. O mundo, ele tá cheio de gente com boas intenções que utiliza de malefícios. É aquele ditado, né? O inferno tá cheio de boa intenção. Sim, então assim... Talvez aqui também, né? Talvez os infernos daqui também estejam, né? Pois é, então assim, será que é essa boa intenção? Eu duvido também. Enfim, foi um ponto legal da gente ter levantado e saber que você também pensa dessa forma. Depois de ouvir essa história, a Bryce conta que nunca teve nada com Flynn. Mesmo que na infância, quando ainda não sabia funcionar. Achei legal que ela fala que ela não sabia funcionar perto deles. Imagino que ela deve ficar, tipo, super nervosa, assim, né? Porque eles já eram velhos, né? Eles já tinham... Todo mundo tem aquela fase na adolescência que você vê a pessoa que você gosta e daí você começa a hiperventilar e você simplesmente não sabe nem como falar mais. Eu imagino a Bryce nessa situação, assim. E outra, né? Ela era uma criancinha. Ela tinha uns 13 e pouco anos. E eles já tinham... Pensa que quando ela foi visitar eles na cidade, ela tinha 12 anos, gente. Exato. E eles já têm aparência. Eles já tinham a aparência que eles têm hoje de adultos, né? Porque eles já tinham seus 60 anos bem vividos ali, né? Sim. E aí ela fala que ela não sabia funcionar perto deles, o Flynn e o Declan, né? E alimentavam o flerte descarado que ela tinha com eles. E durante 2 anos escreveu em seu caderno Lady Bryce Flynn, por ser apaixonadinha por ele. Ai, que fofa! Ela falava que ia casar com ele, né? Então ela era muito paixão juvenil, né? Era muito bonitinho. Pois é, aí tem algumas outras coisas. Ela comenta também que o pior peguete que ela teve foi um vampiro por 3 semanas. E ela, nesse período, não conseguia parar de se perguntar se o que ele queria dela era o seu sangue ou outras coisinhas mais. Aí, então, chegou o momento dele sugerir de se alimentar dela enquanto eles transavam. Ele ainda quis alegar que o mais puro prazer vinha da dor. Mas a Bryce nem deu a chance e colocou ele pra correr. Eu amei essa parte. Aliás, agora a gente vai falar termos bem esdrúxulos aqui. Ela comentou, ela falava assim, ele queria se alimentar dela enquanto se alimentava dela. Eu entendi que ele tava, nesse momento, com a boca lá embaixo dela. Que tava ali embaixo. Sim. É isso, né? Ele queria morder ali e coisar, né? Sim. Então é isso mesmo que você entendeu? Sim, aham. Que porco. Ai, que porco não, ele é vampiro, vai ver o que eles gostam, é isso. É engraçado que o Hunt ainda pergunta. Tem até amigos que gostam, entendeu? Não é? Eu leio Sociedade da Daga Negra, meus amores, eles são vampiros. Você acha que isso não rola? Claro que rola, eu não julgo ninguém, não julgo. A Bella Swan tá aí, né, pra contar pra gente. Pois é. Eu acho engraçado que o Hunt... Fala, amigo. Eu acho engraçado que o Hunt até pergunta assim, e aí, é bom mesmo? Aí que ela fala, eu não quis saber. Não dei a chance. Tipo, não, obrigada, não é pra mim. Quer dizer, né? Ele queria saber, né? O Hunt ficou curioso. Não, ele é curiosinho, né? Ele é. E aí, meus queridos, Bryce faz a pergunta de milhões. Se Hunt ainda amava a Shahar. E ele diz que a amará até o dia de sua morte. E completa dizendo que ele não vê como superar esse amor. Não quando Shahar desistiu de tudo por ele e pela causa que eles lutaram. Ele deu e não deu um fora na Bryce e ela entendeu? Tipo, ele deu e não deu um fora na Bryce, mas ela entendeu que ele tava falando pra ela assim, que tipo, não, nós não temos chance. E daí até no recorrer da cena, a Bryce fala assim, mas, tipo, eu tinha entendido que a brincadeirinha entre nós era um je ne sais quoi, entendeu? E daí ele mesmo fala assim, não, mas eu não tô querendo dizer que... eu quis isso. Não pode acontecer. Mas, eu fiz essa interpretação também. Ele quis dizer isso no fim, tipo, eu não quis dizer que até a frase dessa cena corta desse jeito, ele falando isso. E depois a Bryce fala assim, não, eu entendi, tipo, ela entendeu.
E aí, enquanto eles estão tendo essa conversinha, né, a gente vai pro nosso momento. Cadê a minha espada? Cadê a minha espada? Sempre tem, né? A cada 2 episódios, sempre tem alguém perguntando da espada. Eu nunca nem vi falar de espada nesse livro. Eu também não sei. Eu fico chocada. A Sabine chegou dando de dedo na Bryce na cena e já pedindo pela espada. E quando a Bryce ignorou, a Sabine chama ela de vadia estúpida. E daí o Hunt fica louco e ele quer fazer algo contra a loba. Mas aí a Bryce segura o braço dele pra que ele ignore e pede por favor. E até se ele tivesse feito isso, né? Imagina o estrondo que isso poderia ter até acontecido. O Hunt até poderia ter sido morto. Exato. Até porque eles estavam desconfiando dela, né? Sim, e ela é a filha do primo dos lobos, né? Então... Imagina a briga burocrática e diplomática que ele teria causado ali dentro, né? Exatamente. E aí, fugindo dessa mulher maldita, o Hunt pega a Bryce e voa com ela pro apartamento. E quando eles pousam, Hunt a encara e promete que eles vão encontrar quem está por trás de tudo. E a Bryce ficou muito desestabilizada com essa cena, assim, é terrível de ver a Bryce, uma mulher tão empoderada e tão segura de si, perdida, porque é isso que ela aparenta estar nessa cena, perdida, pelo peso. Né? Ela acabou de ver outra pessoa morta, né? E ela acabou de ver a Sabine, e ela morre de medo da Sabine. Isso, assim, a gente sabe que ela tenta manter a pose na frente da Sabine, mas que ela tem muito medo, ela treme na base. Eu também tremeria, também ia morrer de medo daquela mulher. Louca, maluca. Outra coisa que a gente nunca para pra pensar é que a Bryce, ela tem um passado com a Sabine. Ela vivia com a Danica, então ela sabe o que a Danica passava. Então... ela sabe de coisas que a gente ainda não sabe e provavelmente vai descobrir futuramente. Não é só a Sabine estar acusando a Bryce de ter matado a filha, da companhia dela ter acabado com aquilo, mas também ela tá, sabe, colocando preconceito na roda. Imagina muita você história ser acusado envolvida, de matar né? a pessoa que você ama. Eu acho que não existe pior coisa que essa. É ridículo. E um pouquinho antes, então, da gente ter a revelação aqui do Declan, que a Sabine apareceu em cena, né? Mas como vocês já leram, a gente sabe que a Sabine agora é a nossa nova suspeita aqui dos crimes, porque o Declan, ele é muito bom no que ele faz. À noite, Declan entra em contato informando que descobriu na gravação, enquanto ampliava o som, que no áudio, pessoas desafiavam outras a tocar, e depois de explicar sobre o Portão da Rosa, lembra onde a Bryce pediu por peitos maiores? Eles identificaram que as filmagens foram trocadas. A pessoa mixou as imagens de maneira perfeita, escolheu um áudio que se assemelhava aos arredores do templo, e fez ali a trapaça dela. Daí a Bryce pergunta se ele pode encontrar a pessoa responsável em liderar as investigações das imagens daquele vídeo. E a pessoa era a Sabine. Ou seja, ela que tava no plantão. A gente sabe quem trocou as imagens. A Sabine pode muito bem, então, tá escondendo alguma coisa de todo mundo. Ela pode não, né? Ela está escondendo alguma coisa de todo mundo. E a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Mas daí a gente entra na terceira parte do livro, que é o Canyon. E aí já fica a dica pra vocês, se vocês não repararam ainda. Cada parte do livro, acho que a gente até comentou isso em algum episódio anterior, é um dos nomes dos Círculos dos Infernos, né? Então a gente tá indo pro Círculo do Canyon. A gente ainda não sabe com certeza qual que é a relação dos títulos das partes do livro com a parte em si, mas quem sabe adiante a gente vai entender melhor, né? Então, será que a Sabine é realmente a culpada de tudo? A Bryce, ela diz não acreditar que ela seja a responsável por matar a única filha. O Hunt pergunta se ela tem certeza disso, porque ele diz que todos já sabiam que o primo dos lobos, o avô da Danica, pretendia pular a Sabine, a mãe da Danica, e colocar a Danica como prima dos lobos. E isso é um grande motivo. E aí, o Hunt, então, liga pro Isaiah para pedir para que ele recite todas as palavras que ele disse quando a Bryce estava sendo interrogada. E ele diz lá, né? E ela fala coisas assim que dão muita pano pra manga. Pano pra manga, E tudo que o Isaiah fala que foi anotado ali da conversa que eles tiveram com a Sabina naquele dia, faz todo o sentido do silêncio da Danica e da Acólita, caso, né, a Sabine tenha feito o roubo. E isso faz ligação do porquê ela trocou as gravações e o porquê ela surtou quando eles foram ao templo. Ela também poderia usar a explosão do Corvo Branco pra encobrir a morte deles dois, colocando a culpa nos humanos. Então, olha só, essa mulher, além de mexer com a Danica, ela quer mexer com nós dois ainda. Com a gente, esse podcast.
Ela explodiu o Corvo Branco, será? Você tá louca? Vamos atrás dela, acabar com ela. Vendo? A Bryce ainda não vê sentidos no porquê ela invocaria o Crystalus se ela tivesse com chifre. E o Hunt usa de argumento o ódio que a Sabine sente pelo Micah. Esse tipo de escândalo antes da Cimeira seria uma vergonha pro Micah perante os Asteri, e algumas mortes, como a de Maximus, lembra do vampiro? Que faz o negócio com a Bryce no Corvo Branco? Poderia então ferrar com a posição política dele, fazendo a Sabine assumir Valbara. Exato. E caso isso fosse uma forma delas estarem trabalhando juntas, poderia ser por possivelmente a Sabine querer se assumir prima de todos os metamorfos valbaranos além dos lobos. Então, vocês conseguem entender o tamanho da proporção que levou a isso? Pois a Sabine se juntando com a Sandriel para que as duas assumam Valbara. A Sandriel assumindo o governo e a Sabine assumindo Valbara no quesito de controle dos todos os metamorfos. Cara, é não muito só dos grande. lobos. É muito grande. Porque até agora, na história, a gente tava procurando somente um cara que invocava demônios e matava pessoas aleatórias, né? Mas a partir do momento que a gente encontra um possível padrão, as coisas escalonam muito rápido. E aí a gente percebe que talvez a gente não esteja lidando só com um criminoso comum, mas sim com crimes políticos, né? Coisa grande e feia. Mas aí eu amo que a Bryce, ela disse que não consegue acreditar que a Sabine planejaria tudo isso, porque ela pensa pequeno. Porque tudo que ela consegue pensar quando vê a Bryce cadê minha espada? Eu amo que ela cita isso. Porque nem a Bryce aguenta mais, sabe? Essa chatice dela. Ela fala assim, essa mulher só quer saber da espada. Por que ela quer governar todo mundo? A única coisa que eu consigo pensar é que na situação dela, antes dela ser a futura prima dos lobos, ela é mãe. E foi a filha única dela que morreu. E você não vê ela preocupada nem um pouco na investigação da morte da filha. Você vê ela interessada num bem que é, sei lá, simbólico e importante pros lobos, mas não pensa na filha. E isso é muito triste. É muito triste, cara. E aí me vieram algumas relações a mais aqui na cabeça, né? Porque a gente lembra que o Templo da Luna, que a gente já descreveu aqui no podcast, ele é um local sagrado tanto pros feéricos quanto pros lobos, né? Porque tem os dois lobos gigantes lá. Então o Templo da Luna, hoje, oficialmente, ele é um templo dos metamorfos, né? Sim. Porque não tem mais nenhum objeto sagrado dos feéricos lá. Então tem mais essa camada aí de ganho simbólico que a Sabine teria em roubar o chifre da Luna, né? Pois é. Daí a Bryce, diante de todo o caos levantado, resolve correr sozinha. Ela tava ali atônita, ela falou assim, vou correr pelo amor de Deus, mas o Hunt não deixa e acompanha ela. Uma hora depois, eles voltam pra casa com a Bryce que mal para em pé, com sua perna latejando fortemente. E ela mente ao Hunt que procurou médicos pra verificar aquilo, e que um gelo já deixaria tudo ok. Sei não, hein, dona Bryce, será? Olha isso, Cleita, ela tá há 2 anos com aquele trem na perna e ela não consegue se Gente, ela mal consegue se manter de pé se ela se esforça, sabe? Aquele negócio tá errado, tem alguma coisa errada, não é possível. São indícios importantes, hein, gente? Mais tarde voltaremos pra falar sobre isso. E falando em cuidados médicos, o Ran, ele vai até a Mad Bruxa, mas não pra se cuidar, e sim pra investigar. A Mad Bruxa, ela é descrita como um rosto cativante. Não a beleza refinada das estrelas de cinema ou modelos. Ela era bonita na sua forma mais crua, com grandes olhos castanhos, lábios cheios e maçãs definidas. Tudo em quase uma perfeita simetria. O conjunto irradiava uma fria serenidade e atenção. Ela também possuía uma bela e clara voz. Todas as bruxas tinham o status de civitas e seu poder, predominantemente em linhagem feminina, era herdado de alguma fonte ancestral que alegavam ser de uma das deusas de 3 rostos. E é interessante colocar aqui que não é a primeira vez que a Saramaz usa essa deusa nas suas histórias. E ela aparece também em Trono de Vidro. E lá, as 3 deusas eram Diana, que depois vira a Mabi, a Mala e a Maeve. Eu não vou falar mais sobre elas, porque só eu li sobre Tog aqui, eu li até o 5º livro, e quando eu fiz a pesquisa a respeito dela no Google, eu peguei o maior spoiler que eu podia da série de Trono de Vidro, então eu não quero mais falar sobre isso, pois é. Muito obrigado por não estragar para nós que ainda não lemos Tog. Então, se você lê o Trono de Vidro, você sabe mais a respeito dessas deusas e da importância dela na história. Eu ainda tô no 5º livro no começo, então eu não sei tudo o que acontece. Sei do spoiler, mas não vou falar o que é. E o japonês ainda vai ler futuramente Trono de Vidro. Então, sim, eu pesquisei isso para ficar saudável de uma forma em que nenhum spoiler fosse dado. Então, é isso. O japonês assuma.
Claro, obrigado, gente. Se for falar sobre isso em algum lugar, se for comentar, sempre avisa que vai ter spoiler de TOG, tá? Se for falar no grupo do Telegram, aqui nos comentários do YouTube, avisem, por favor, pra não estragarem minha experiência. E a de outras pessoas também, né? E a minha. E a da Cleita também, né? Mas uma outra coisa que eu queria comentar é que caso você esteja lendo o livro pela primeira vez e esteja somente ouvindo as partes sem spoilers, alguns episódios atrás, eu e a Cleita tivemos um surto sobre a deusa de 3 rostos aqui, que ficou pra parte dos spoilers, e a gente comentou sobre o colar arquesiano da Bryce, que ele tem um símbolo que é igualzinho o símbolo da deusa tríplice, da mitologia ou nórdica ou céltica, a gente ainda não foi atrás pra ver de qual mitologia era certinho, mas que existe alguma referência ali no colar arquesiano que também tem a ver com essa suposta deusa de 3 faces. Voltando agora aqui para a clínica da Mad Bruxa. É interessante notar que as bruxas apareciam também em famílias ordinárias de vez em quando. Seus dons também variam entre videntes, guerreiras e fazedoras de poções e curandeiras. Aqui na cidade da Lua Crescente, as mais comuns eram as curandeiras, né, que são as Mad Bruxas de fato. A formação de Mad Bruxa deveria ser criteriosa e longo bastante para deixar aquela bruxa diferente de muitas. Ela tinha que ser muito habilidosa para já trabalhar em uma clínica quando não parecia ter nem 30 anos. O que será que ela tinha de diferente, né? Pois é, a gente vai descobrir mais pra frente. Ela é uma personagem muito importante, então se atentem a essa Mad Bruxa aqui. Ela tinha longos cabelos pretos e um sotaque antigo, que a mesma disse vir de seus instrutores que vieram de uma parte antiga de Pelion, nas margens do Mar Reagan. Então, assim, mais um local que a gente não sabe se é uma cidade, se é um estado, se é um continente, que é esse tal de Pelion aqui. O Reagan a gente sabe que é o mar, né? Que é um mar que ali circunda Valbara e que faz contato com Pangera. Aí a gente não sabe se Pelion fica em Pangera ou se é outro lugar. O Ran pede pra ela ser discreta nas perguntas que ele vai fazer e pergunta a ela se ela conhece um meio de reparar artefatos antigos, se ela conhecia uma maneira de curá-los. Daí é legal até ele mencionar que ele até perguntou pra outras Mad Bruxas, né, mas que ela matou muito rápido, que ele tava falando do chifre da Luna. As outras demoraram pra entender do que ele tava falando. É, e ela catou muito rápido. Ela cita depois de perguntar se ele se refere ao chifre da Luna que o poder das 7 estrelas não poderiam curá-lo. Nem as bruxas mais sábias que estudaram consideraram a missão impossível. Mas ela, depois de pensar um pouco, fala que com os atuais avanços da medicina, alguém tenha encontrado um meio de consertar um objeto de poder quebrado, o tratando como uma coisa viva. E para isso, poderiam usar lasers, drogas, enxerto de pele, transplantes, infinitas possibilidades, levando em conta todos os avanços. O Ran pergunta também à Mad Bruxa se a rainha Hipáxia poderia ajudar, e a Mad Bruxa diz que a nova rainha está de luto pelo falecimento da mãe e somente será apresentada na Cimeira, então ela vai estar indisponível até o final do livro, né? É o que a Mad Bruxa diz. E aí, uma coisa que eu tava comentando com a Cleita hoje, que ela fala, né, sobre os Asteri não terem conseguido consertar o chifre da Luna. E aí, no capítulo anterior, no episódio aqui do podcast anterior, a gente falou sobre a visita do Hunt ao oráculo. E o oráculo deixa claro que a pessoa que tá com o chifre da Luna vai querer abrir portais. E que isso é uma grande ameaça aos Asteri. Então eu falei assim com a Cleita hoje, talvez os Asteri eles até tinham, né, Clay, como consertar, apenas então, não era do interesse deles, né? Eu tava pensando nisso, e daí provavelmente essa parte vai ter que ir pros spoilers. Não. Bom, a gente continua essa conversa lá nos spoilers, mas a Cleita ela tem um contraponto sobre isso que eu comentei dos Asteri. Aí fica pra quando você terminar o livro você voltar. Mas daí é um spoiler grande a respeito da história, então não cabe não se atreva. Aqui. Não se atreva então, aí. Mas pra deixar bem claro, eu discordo do ponto do japonês por alguns motivos, e esse motivo vai estar na parte com spoilers. Acho que assim fica claro pra todo mundo. Isso, ótimo. Então a gente tem algumas informações muito importantes ali, nessa consulta do Ran com a Mad Bruxa, e em seguida a gente já vai pra outro rolê. O Izai, então, avisa o Hunt que a Victoria o chamou pro Comitium 2 dias depois do pedido da análise dos vídeos. O Hunt, observando a biblioteca de longe junto do Isaiah, menciona que depois da descoberta do possível envolvimento da Sabine, a Bryce ficou bem mais abatida. E ela ficou bem mais na dela, acuadinha, né?
triste mesmo. Então, o Hunt e a Bryce, eles voam novamente, então, pro Commission. E o Hunt promete um milkshake pra ela, caso ela olhe pra vista da cidade. Porque quando eles voam, a Bryce fica escondida de medo da altura. E daí, ele pede pra ela olhar a cidade quando chove, porque isso é lindo. E daí, a Bryce olha e ela descreve a cidade como se ela brilhasse como pedra da lua. Eu fico tentando imaginar uma ilustração disso. Deve ser tão bonito, né? Eles dois voando. Sim, cara. E daí a cidade brilhante embaixo. Ai, mal vejo a hora disso ser adaptado pro cinema. Ai, vocês estão ouvindo? Disney, se você tá ouvindo, cara. Disney. Vamos falar de um estúdio mais adulto, tipo HBO, você tá ouvindo? HBO? Ia ter que ser uma HBOzinha, porque a Disney ia cortar um monte de coisa. Pois é. E aí a Bryce, quando vê a Vitória, repara na beleza dela. Ela é descrita como uma beleza fluida, como se ela fosse velha o suficiente para saber se mexer de uma forma tão etérea. E também o seu halo, né? Que fazendo a Bryce cair em si, que além de os duendes terem lutado ao lado dos anjos na rebelião, ela não tinha ainda se dado conta que outras pessoas, outros Vanir que não fossem Malakins também estivessem marchado sob o estandarte da Luz da Manhã, que é a Sha'ar. Sim, ainda que ela tenha sido a única espectro, né, a ter ajudado na causa. Exatamente. A gente, às vezes, não para pra pensar nisso, né? E eu também não tava parando pra pensar, não. Porque, às vezes, a gente só vê agora no livro essas duas raças sendo citadas, né? Os Malakins e os duendes. Daí, agora e eu ainda sempre esqueço E eu também sempre esqueço dos duendes. Eu penso mais na 18ª, que é os anjos e tal. É o meu maior foco quando fala da queda, são eles. A gente tem que lembrar que teve mais gente envolvida, né? Pois é. E daí o Hunt puxa o assunto da descoberta, ao qual ela o chamou, e ela apresenta uma foto do Basque da Lua na noite anterior, que foi encontrada uma queda de temperatura por apenas 2 segundos. A câmera, ela capta ali um pequeno detalhe de pata, e em outras fotos bem mais desfocadas, assim, com pedaços pixelizados, uma garra. E daí a Bryce fala que ela reconheceria essa garra em qualquer lugar. Né? Vamos lembrar que o machucado na coxa da Bryce foi feita por ela, né? Exato. Então, a criatura, ela se movimentou sem nenhum ataque dentro do Bosque da Lua, dentro do território do Covil dos Lobos. Então, o Hunt diz que a criatura parece ter conseguido entrar no Covil como se ela procurasse algo que estivesse ali dentro, ou apenas estivesse seguindo o rastro de alguma coisa que já aconteceu. E a Victoria levanta a possibilidade da criatura estar procurando por alguma coisa específica ou alguém. E daí a Bryce, nessa troca de informações, né, entre os parceiros ali da 33ª, ela começa a se lembrar da cena a qual ela encontrou os amigos, e ela descreve como sangue, osso e entranha, salpicado e retalhado em pedaços. E daí o Hunt, acho que nota, né, a expressão perdida dela, ele coloca a mão na coxa dela, aperta, e depois a Kristen acaricia. Para de... Ai, não vê maldade nesse momento de consolo. Sabe? Ai, não consigo mais, porque ele fica pensandinho coisa. Ele fica agora o tempo todo que ele olha para as coxas da Bryce, ele fica, ai meu Deus, essas coxas, com vontade de pôr. Mas aí aqui ele fala ali, ó, a palavra reconfortante é utilizada, entendeu? Então não foi algo com malícia, foi algo com forma de consolo. Foi fofo. Seu malvado, tá? Não, ele foi fofo agora. Coisa onde não tem. Ele foi empático com a dor dela. E depois disso, a Vitória anuncia, então, que a pista, ela se perde, simplesmente. Como se uma hora o demônio ele estivesse ali e depois ele some como se nada tivesse acontecido e o capítulo acaba bem aí. Gente, é isso aí. Esse capítulo foi muito intenso, esse episódio, né? Tiveram várias coisas acontecendo aí, principalmente tensões incríveis entre o Hunt e a Bryce. Mas também investigações a todo vapor, né? Agora nós vamos para a sessão dos spoilers, mas se você para por aqui, agradecemos demais pela sua audiência. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @CorvoBrancoPod em todas. Também participar do nosso grupo Telegram, comprar com o nosso link da Amazon e nos seguir nas nossas redes sociais particulares. Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu sou a Cleida Sereia. E até! Tchau! Vamos pra parte dos spoilers. Olá, fofoqueiros. A parte mais legal. Legal. Vou começar falando a respeito de uma teoria de... E se a Furry for vampira? Tem isso, né?
Sabe por que eu levantei essa teoria? A página 413, último parágrafo. Eu vou ler o parágrafo em si, diz assim. Os vampiros haviam trabalhado duro para fazer as pessoas se esquecerem do pequeno detalhe de que tinham todos vindo do inferno, eles mesmos demônios menores. Que seus ancestrais desertaram dos exércitos dos 7 príncipes durante as primeiras guerras e então alimentaram as legiões imperiais com informações cruciais que auxiliaram os Asteres em sua vitória. Traidores e vira-casacas que ainda carregavam a fome de sangue dos demônios. Sabe por que eu inventei essa teoria, tipo, do nada? E liguei a Furry? Primeiro porque ela não tem raça estipulada, a gente não sabe o que ela é, né? Não sabemos ainda, E depois, porque a Bryce e o Hunt estão falando a respeito dos causos deles, tipo, de amor, a respeito da Shahar, e aí, do nada, esse parágrafo super detalhado a respeito dos vampiros é jogado no livro. Então, assim, eles estão conversando sobre o ex-boy da Bryce, né, que era vampiro e tal, e aí ele lembra o quanto que os vampiros são asquerosos, né? Então é importante mencionar isso também, porque assim, eu não gosto de descartar teoria nenhuma. Eu tô aqui pra ouvir todas. Pois é. Então, assim, às vezes, nem tem ligação com a Furry, sabe? Porque ela não é nem citada aqui por perto, então pode ser que isso seja, sei lá, uma loucura minha, o que provavelmente é, tá? Mas eu acho muito, muito intrigante um parágrafo a respeito da ajuda que os vampiros deram aos Asteri, perdidos simplesmente numa conversa assim. Eu acho que você lembrou... por causa de um casinho. Você lembrou da Fury? Porque eles usam o termo vira-casacas, espiões e tal. E a gente acredita muito que a Fury seja uma agente dupla, né? Que ela trabalhe tanto pros Asteri quanto pros príncipes do inferno. Que ela seja uma dessas pessoas que estão em volta da Bryce. Jéssica, Danica, Aidas, que estão protegendo a Bryce de alguma forma, né? Então acho que foi por isso que você trouxe a Fury. Eu não sei se a Fury é uma vampira. Eu acho que ela pode ser alguma outra... Às vezes ela até é uma espectro, sabe? Às vezes ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Às vezes ela é alguma coisa da Casa de Chama e Sombra que a gente ainda não conhece, né? Os ceifadores que a gente não sabe o que eles são exatamente. Ela pode ser alguma coisa bem mais dark. Mas eu acho legal a gente colocar um ponto de exclamação em cima dos vampiros. Porque aqui o Hunt traz que os vampiros, eles meio que traíram o movimento dos demônios e que eles são demônios reais. Os vampiros mais antigos, muito provavelmente, eles já vieram do inferno mesmo, desses outros planetas. Eles são demônios inferiores, como citam ali, né? Não importa se eles moram ali, eles são demônios inferiores ainda. Não que todos sejam, né? Que muito provavelmente eles vieram e se multiplicaram, então existem outros que não são diretos do inferno, mas eles seguem uma linhagem demoníaca. Exatamente. E daí outra coisa que me chamou muita atenção, aí já mudando, continuando mesmo nesse capítulo ainda, a Bryce, ela tá falando com o Hunt a respeito da Shahar, e daí o Hunt fala que ele vai amar a Shahar até o dia da sua morte. E daí lembra aquela teoria que eu levantei a respeito dela estar viva? Eu fiquei exatamente com essa teoria na cabeça, porque assim, isso pode ser um grande de um filler pro próximo livro, entendeu? Um momento de quebra da Bryce, da relação da Bryce com o Hunt, a Shahar aparecendo viva. Isso seria um grande de um estouro. Mas também entra em relação àquela teoria que a gente estava falando a respeito de como a morte dos arcanjos, ela é descrita. Sim, hoje eu tava comentando sobre isso com a Cleita também. Porque eu catei, gente, os principais capítulos pra ler antes de ir pra Casa de Céu e Sopro. E aí tem um capítulo, os capítulos do final, eles descrevem a morte do Maika e da Sandriel. E quando o Maika e a Sandriel são mortos, o tempo, ele desacelera. Então há uma movimentação no tempo, espaço ali que a coisa fica diferente, entendeu? E aí... a gente não lembra de momento nenhum o Hunt descrever a cena da morte de Shahar como tendo algo assim acontecendo. Do porque tempo a cena parando. da Sandriel tem. Exato. E a cena do Maika tem. E na cena da Shahar não tem. Às vezes pode ser que seja só uma elipse mesmo, de temporal, que a gente não tenha tido essa descrição, né? Porque assim, gente, a Shahar pode de fato estar morta, mas é que eu e a Cleita, a gente, toda vez que aparecer alguma coisa que contribua para o fato dela estar viva, da teoria dela estar viva, a gente vai trazer aqui. E isso foi uma coisa que a gente lembrou aqui agora. Exatamente. E a última teoria... eu tenho mais uma que eu ia falar depois. Então, não é a última. A antepenúltima teoria, que não é tão menos importante, que não é teoria, mas sim é spoiler
A Mad Bruxa que o Ron conversa é a própria rainha Hipáxia. Exato, então, se você não conseguiu fazer a ligação ali, elas são a mesma pessoa. Eu achei muito legal que o primeiro encontro deles foi assim, sabe? Que não foi aquela coisa desconfortável de, essa é a mulher que você vai casar, que não sei o que tem. Eles se conheceram da forma mais pura possível, sabe? Ela tá trabalhando e ele tá lá investigando as coisas e eles estão sendo eles mesmos, sabe? Você não acha que ela tem um ar de ser aquelas pessoas chiques? Sabe aquelas médicas de consultório diferente que você vai lá e Sabe a minha médica? Aquela que eu te mandei, Sim, que usa umas roupas chiques? Um porcelanato maravilhoso no chão. E daí você não acha que ela tem esse ar, assim, de tipo, meu querido, tudo bem? Quando o Grant chega e ela vai conversar com ele, ela vai até com uma bandejinha, com café e tal. É muita cara da minha doutora Mariana. Doutora Mariana, um beijo pra você, amiga, sim. E eu... Sabe o que eu acho incrível? Que mais uma vez a Sarah tá usando descrições de forma cirúrgica. Eu acho que a melhor palavra pra descrever agora é cirúrgica. Porque ela menciona que a Hipáxia, a Mad Bruxa, ela se movia como uma rainha. Ela usa a palavra rainha enquanto ela tá descrevendo a Mad Bruxa. E aí é a mesma coisa de quando ela tá descrevendo a Bryce, que é o negócio da luz, que é o negócio que cintila, que é o negócio que não sei o que tem, que ela tá dando pista de que a Bryce é estrelada. Aqui ela descaradamente fala que a Mad Bruxa, ela se comportava como uma rainha. Porque de fato é. Sim, porque... Daí a última teoria que eu queria trazer aqui, o último spoiler, é que enquanto tá começando a mudar o tempo, o Isaiah comenta assim, estranho o tempo tá mudando assim, né? É proibido mudar no tempo. E a gente não pode esquecer que o poder dos anjos é exatamente isso, é mudar o tempo. Então pode ser que algo tenha acontecido ali, eu acredito que em alguns momentos futuros, que vai aparecer de novo em uma cena mais pra frente, que eles estão próximos de descobrir uma coisa nova e começa a chover, que não sei o que tem que... É a cena que eles estão indo pro esgoto, que eles vão investigar o esgoto. E isso eu comentei de uma outra vez que a gente tava lendo com a Cleita, que muito provavelmente o Maika pode estar tentando atrapalhar a investigação deles por eles estarem chegando perto demais, sabe? Sim! Nossa, vida, é verdade, eu não lembrava disso, e sim, é verdade. Alguém pode estar ali mudando. Às vezes não é o Maika, às vezes pode ser outro arcanjo, né? Ou outra pessoa, não sei. Mas tá rolando uma interferência, eu acho. Talvez os Asteria, eles até tinham, né, Clay, como consertar, apenas então, não era do interesse deles, né? Eu tava pensando nisso, e daí provavelmente essa parte vai ter que ir pros spoilers. Não, porque o que conserta o chifre não é o dom da Bryce, mas sim o Sintês que ela recebe do Maika, da injeção. Então, eles não tinham o Sintês, os Asteria. O Sintês realmente só apareceu agora. O Sintês e a Prima Lux dela, né? Que é a luz que não é a luz, que é a Prima Lux. E Na verdade, ela não tem acesso à Prima Lux, né? Porque o chifre ele é consertado no ato em que o Maika é morto. O Maika solta o poder dele, ela recebe a injeção, e daí o chifre é consertado, nessa hora que o portão é aberto. E daí então a luz que não é luz é a luz dela, de estrelado. Exatamente. E o poder que não é poder é o Sintês. É o Sintês. Tá, eu tinha na minha mente, a luz que não é luz era a Prima Lux, que ela libera na descida. A luz que não é luz é o dom de estrelada. E daí o poder que não é poder é o Sintês. Que daí foi criado, né? É poderoso, mas não é um poder, foi feito. Entendi. Pois é. Ai, gente, esse livro é muito bom. Alguém já disse isso? Esse livro é muito bom. Agora sim, né? Você tem mais alguma? Não sei se já contaram pra vocês, mas a Bryce é estrelada. Essa eu acho que é um spoiler aqui, porque não sei se alguém contou. É isso, esse é o meu spoiler de hoje. Pois é. E sabe, você falou de estrelada agora, a gente tava falando das linhas Ley, né? É muito engraçado não, curioso, né? Que quando ela faz a descida dela, brilha uma estrela no formato das linhas Ley no peito dela. Eu achei isso incrível, é quase como se a cidade tivesse tatuado o mapa dela no peito da Bryce, sabe? É verdade. É verdade. Muito legal isso, né? Na verdade, é porque se você parar pra pensar e você olhar pro mapa, como eu estou fazendo agora, apesar da cidade estar dentro de um círculo, porque é a cidade da lua crescente, dentro do círculo tem uma estrela traçada entre as luas. Então, que são os sete portões, que são dos 7 Asteria. 7 pontas, sim. É, a estrela de 7 pontas. Meus amores. Não é pra qualquer um.
Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê daqui 15 dias, não se esqueçam, hein? A gente vai fazer uma pausa pra poder ler Casa de Céu e Sopa, porque eu e a Cleide estamos nervosíssimos, ansiosos. E vocês pausa também. De 15 dias? A gente só volta daqui 15 dias. Semana que vem a gente não... Então, a semana que vem vai dar outra sim, então é só uma semana. A gente vai ficar fora uma semana, ou seja, as pessoas só vão ouvir a gente de novo daqui 15 dias. É verdade. Nossa, gente, desculpa, tudo bom? Eu sou de humanas. Quer ver? Ó, pra ser mais específico com vocês, ó, dia 14 é o dia que tá saindo esse episódio. Semana que vem, dia 21, não teremos Corvo Branco. E no dia 28 a gente volta com os capítulos 41 a 45, beleza? É isso aí. Um beijão, então. Fiquem com Deus, boa leitura e até. Beijos! Bye, bye! Tchau, tchau!